O que é saúde para você? 2020 está quase acabando e eu tenho certeza que essa foi uma das questões mais presentes na mente de grande parte da população mundial. Afinal de contas, nós tivemos um ano muito atípico em que fomos forçados a parar para refletir naquilo que é essencial para a nossa vida. Saúde certamente está dentro dessa bagagem aí de questões essenciais. E é sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje, sobre saúde, mas por uma perspectiva que talvez não é a perspectiva que você foi ensinado a olhar para a saúde. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou Bruna Fraschetti, nutricionista e terapeuta do bem-estar holístico e trago por aqui conteúdos a respeito de saúde, de nutrição, sempre com uma visão mais ampla, holística, para que a gente possa se nutrir de corpo, alma e espírito. Tá, qual é essa visão diferente então a respeito de saúde? Vamos falar primeiro onde é que a nossa mente foi ensinada a se ancorar quando pensamos em saúde. A ciência tradicional e a medicina tradicional nos últimos séculos trouxe uma visão de saúde ancorada num aspecto de combater toda e qualquer causa que leve o ser humano a desenvolver um desequilíbrio. Então, qualquer coisa que possa vir nos atingir, nos tirar de um estado de equilíbrio constante, é uma ameaça dentro dessa perspectiva. Já numa perspectiva integrativa e holística, o desequilíbrio faz parte da saúde. A saúde não é estática, ela é dinâmica. E é justamente através da superação desses desequilíbrios que nós desenvolvemos capacidades de enfrentamento e de autodesenvolvimento, de evolução. E aí a gente está pensando nisso numa perspectiva sim física, mas principalmente mais essencial, mais espiritual. Então, vivenciar esses estados de desequilíbrios são tão importantes quanto vivenciar os estados de equilíbrio. O primeiro pesquisador que trouxe esse conceito para a ciência foi Antonovsky, um médico e sociólogo, e ele trouxe o conceito chamado salutogênese na década de 70. Ele que propôs pela primeira vez de uma forma mais ampla tirar esse foco em combater a doença e levar o foco de desenvolver capacidades de superação diante de qualquer adoecimento que o indivíduo possa estar experienciando. E isso contribuiu demais com essa perspectiva de saúde holística. Quando a gente está pensando que o indivíduo ele não é só um corpo físico, ele é, antes de mais nada, uma porção espiritual e mais essencial, muitas vezes a experiência que ele precisa viver aqui nessa terra envolve um desequilíbrio físico, porque é justamente esse desequilíbrio que vai capacitá-lo a se desenvolver nessa essência, nisso que é eterno. Para desenvolver, então, essa mentalidade, Antonovsky diz que o mais importante diante de um desequilíbrio é a gente desenvolver uma capacidade de compreensão. E aí, independente do estado em que estejamos, um estado de adoecimento, de desequilíbrio ou um estado de saúde plena e equilíbrio, o mais importante é a gente saber que estamos vivendo exatamente o que nós precisamos, no momento exato e no local exato. E isso ele deu o nome então de sentido de coerência. É em busca desse sentido de coerência que a gente começa a desenvolver uma cura diante de qualquer estado que estejamos. E como é que a gente desenvolve esse senso de coerência? É claro que isso é muito mais fácil de ser feito quando tem um profissional te acompanhando individualmente diante de qualquer desequilíbrio. Mas, para te auxiliar nesse processo, eu quero pedir para você pegar um papel e uma caneta na mão para poder fazer cada uma das 3 etapas essenciais para desenvolver esse sentido de coerência sozinho, escrevendo sobre cada uma delas. A primeira etapa seria o sentido de compreensão. É a capacidade de você poder colocar diante desse papel, elucidar de forma clara e objetiva tudo que está te acometendo. Então, o que é que te trouxe até esse ponto dessa experiência que você tem vivido?
Então, falar um pouco da sua história, falar quais foram as suas escolhas que te trouxeram a isso, começar a compreender a dinâmica, a teia que está relacionada a esse desequilíbrio ao qual você se encontra hoje. Por isso que eu falo, escrever é muito mais fácil. Quando a gente traz para o papel, a gente tem isso muito mais objetivo e claro, ficar só na mente é mais difícil de chegar nesse sentido de compreensão, nessa capacidade de compreensão que é a primeira etapa que Antonovsky propõe para esse processo de cura. A segunda etapa é a capacidade de gestão. E para isso, você também pega um papel e começa a não mais focar em toda essa história pregressa que te trouxe a estar com esse desequilíbrio que você tem hoje. Você tem que pensar única e exclusivamente no momento presente para desenvolver essa capacidade de gerenciamento, essa capacidade de gestão. E aí você vai começar a escrever sobre tudo que você tem à sua disposição no momento presente. O que é que você pode usar de recurso, seja recursos físicos, sociais, relacionamento, o que é que está à sua disposição hoje que você poderia utilizar para se fortalecer nisso que você está experienciando. Quando a gente escreve sobre essas duas capacidades, a primeira, capacidade de compreensão, e a segunda, capacidade de gestão ou de gerenciamento, a gente começa meio que unir as peças do quebra-cabeça. As coisas começam a ficar um pouco mais claras e mais fáceis de serem compreendidas, e é aí que a gente se prepara com mais substrato para a terceira e última etapa desse processo em busca do sentido de coerência. A terceira e última etapa seria a capacidade de investimento. Quando a gente já olhou tudo de forma clara, a gente viu os recursos que temos à nossa disposição, a gente vai começar a canalizar a nossa energia naquilo que precisamos nos desenvolver para superar tudo aquilo que estamos experienciando. É justamente esse sentido de investimento, é se perguntar onde é que nesse momento de vida eu tenho que investir a minha energia, eu tenho que investir o meu foco. E isso pode envolver muitos fatores, gente. Pode ser mudanças de relações, pode ser mudanças profissionais, pode ser cursos, aprimoramentos, investimento financeiro, enfim, investimento em mudanças de hábitos. Isso envolve várias questões, já que a gente entende que para se ter saúde, a gente tem que falar de várias bases, né? E não só nessa base física. Então, a gente começa a poder canalizar esse foco e essa energia no movimento que será necessário para que a gente realmente se fortaleça, se supere e se desenvolva. Quando esse movimento de fortalecimento, de superação e de autodesenvolvimento começa a acontecer, já com todas essas etapas anteriores tendo sido realizadas, a gente começa então a ter esse senso de coerência. Esse senso de coerência é a saúde. Então, uma vez que você fez essas 3 etapas de uma maneira bem intensiva, bem clara, e você começou a desenvolver as suas capacidades, você começou a se colocar em movimento diante daquele estado em que você se encontra, você pode se considerar uma pessoa saudável. É aí que você tem que canalizar o seu foco. Independente de você estar acometido por uma doença muito grave, ou um problema financeiro, ou um problema de relacionamento. Isso faz parte da vida de qualquer ser humano. O mais importante é em como você está lidando com essas situações, em como você está se aprimorando, em como você está desenvolvendo a tua essência e o teu espírito diante disso que você está vivendo. Quando a gente sabe que a gente está fazendo o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem à nossa disposição, a gente pode se considerar pessoas saudáveis. Se esse vídeo fez sentido para você e virou uma chave aí dentro, compartilha com alguém que você ama, que você sabe que também está precisando ouvir isso, que está com dificuldade de acolher qualquer processo que esteja vivendo. Compartilha com essa pessoa, deixa um recado aqui também embaixo, que eu vou amar saber como foi que esse vídeo tocou na tua experiência de vida. Como foi que esse vídeo tocou em você. Sejamos então pessoas saudáveis.
diante desse processo de acolhimento e de superação. Um beijo grande para todos vocês e até o próximo vídeo.